tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Sejam todos bem-vindos à reunião do dia 18/5/2022, às 14h07 do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná. Presentes o conselheiro Antônio Quinupa, conselheiro André Toledo, conselheira Yara Estrada, conselheiro Miguel Stadler, conselheiro William Zonato. Sejam todos bem-vindos a esta reunião. Tenhamos um excelente dia. Bastante saúde aí para todos. Agradeço a participação aqui também das estagiárias presentes, a Laisa e também a Micaela. Bom, como de costume, hoje nós não trazemos assuntos gerais ainda, a não ser com a substituição do secretário de Segurança, né? Todos já têm ciência, Wagner Mesquita. Já foi também anteriormente, aí já esteve bem próximo ao Conselho, acredito que quase com 99,9% de certeza que dará bastante apoio para o Conselho nessa fase bem. É bastante conhecido dos conselheiros, os mais antigos principalmente, os mais experientes, né? Então, o secretário Wagner Mesquita era bastante atuante, participava das nossas reuniões, era bem presente e assíduo em relação às atividades do Conselho. Oficialmente, nós já fomos chamados no gabinete 2 vezes para tratar com a chefia de gabinete e com os assessores de gabinete sobre os assuntos que já estão em pauta, que já vieram à tona aqui na reunião, que tratam das dotações orçamentárias e andamento da nossa alteração do projeto de lei. As coisas tendem a andar mais rápido agora, até acredito que no início de junho. Infelizmente, não conseguimos, desde 2019 até a data da saída do antigo senhor secretário, Rômulo Marinho, não conseguimos contato com ele, não nos atendeu pessoalmente, né? Quem atendeu foi a chefia de gabinete, foi o diretor-geral, mas o antigo secretário não. Acredito que o Conselho terá bastante êxito no andamento das suas demandas e estruturação. A palavra está aberta aos conselheiros. Eu quero aqui também, antes de passar a palavra e a boa tarde para o conselheiro Joy, que entrou na sessão agora, estiver nos ouvindo, e aquele que tiver assuntos gerais, conselheiro ou conselheira, sinta à vontade para usar a palavra e trazer as notícias para nós. Bom, não havendo, então, quem queira trazer notícias, eu passo a palavra, então, para a conselheira Yara, se havendo expedientes com relação a relatórios de inspeção, conselhos da comunidade ou de mérito, possa emitir seu parecer. Está com a palavra, conselheira Yara, seja bem-vindo. Obrigada, doutor Campucci. Eu não tenho nenhum expediente. Não recebi nada. Está ótimo, conselheira. Eu vou passar, então, muito obrigado pela sua presença, e vou passar a palavra, então, para o conselheiro Miguel Stadler. Se tiver relatórios de inspeção, mérito ou de conselhos da comunidade, possa proferir nesse momento. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Apto a relatar, nenhum ainda, senhor presidente. Eu possuo 2 em carga, entretanto, não estão prontos ainda. Está ótimo, conselheiro Miguel. Obrigado. Passo a palavra, então, ao conselheiro William Zonato, se tiver relatórios de mérito, de conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir nessa sessão. Obrigado, boa tarde a todos. Tenho um relatório do Conselho da Comunidade, de Arapongas. Está com a palavra, conselheiro. Fique à vontade. Obrigado. O relatório é relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. Foram analisados informações referentes à assistência material, às condições de saúde e também as questões relacionadas à estrutura do Conselho da Comunidade. Quanto à assistência material, informou que no local existem condições de insalubridade, condições extremamente precárias, a contar pela superlotação. Superlotação essa que em janeiro encontrava-se com 250 presos, quando a capacidade era para 100. Fevereiro manteve 250 presos. E aí, em março, então, nós tivemos uma queda na população para 120 presos.
quando a capacidade era para 100, então, né, dentro do aceitável ali, tendo em vista que esses presos foram transferidos para uma das unidades que foram inauguradas em Londrina. Mas, segundo o Conselho, a estrutura ainda consta ruim e insalubre. Quanto à alimentação, é uma informação até preocupante. O Conselho traz a informação de que a qualidade é média, mas que 60% das marmitas são dispensadas, né? Enfim, não sei se esse é um dado real e verdadeiro, mas é o que traz o relatório. Talvez deveria ser um pouco mais apurado. O motivo seria falta de tempero, carne de porco mal cozida. Esses são os principais motivos que teria toda essa alimentação desperdiçada. Entretanto, nós sabemos que o cardápio dessas unidades elas são variadas, né? Não se repete todos os dias, inclusive durante a semana não há repetição, né? Então, se o problema fosse a carne de porco, não haveria esse desperdício todos os dias. Enfim, faltando um pouco de informação nesse quesito. Quanto à assistência à saúde, informou que há local e há médico disponível para atendimento no estabelecimento, com uma carga horária semanal, cedido pelo município. Semanal também é o atendimento odontológico, mas não há atendimento psicológico aos presos. Alguns problemas foram relatados pelos presos ali, como principal sendo o problema de pele e todas as alergias que envolvem os problemas de pele, depressão e problemas como dor de cabeça e feridas. Informou que há manifestação de baratas e ratos no local, né, que pode, então, estar aí ajudando a proliferar mais doenças. Informou que há orientação médica aos presos individualmente pelo próprio médico, não há nenhum programa especial, tendo em vista que não há um atendimento à saúde fora do atendimento médico que é prestado ali voluntariamente. Há rede SUS próximo ao estabelecimento, a medicação é ministrada pelos agentes de saúde e vão semanalmente no local. Assistência jurídica informou que não há atendimento jurídico aos presos que não possuem advogado constituído, e as questões disciplinares, o relatório não faz menção ao possível conselho disciplinar atuante. Quanto à assistência educacional, informou que não há detentos matriculados na rede de ensino ou profissionalizante, também não há nenhuma entidade pública vinculada a essa cadeia pública de Arapongas, para que promova aulas ou cursos profissionalizantes aos presos. Quanto à assistência social, informou que não há, por parte do estabelecimento penal e também por parte do Conselho da Comunidade, nenhuma assistência familiar aos egressos, presos ou familiares, pelo profissional de assistência social. Quanto à assistência religiosa, igualmente informou que não existe entidade religiosa que presta assistência aos presos. Também não informou, por óbvio, as possíveis entidades cadastradas, né? Quanto ao controle das penas e medidas alternativas em meio aberto, informou que realiza um trabalho de orientação através de uma funcionária que é contratada pelo Conselho da Comunidade e presta serviço na segunda vara, está lotada na segunda vara da comarca de Arapongas. Que os réus e egressos eles não têm sido atendidos no âmbito do Conselho da Comunidade. E quanto ao atendimento social das famílias e presos e egressos, igualmente não há esse acompanhamento. Quanto às penas substitutivas de regime aberto e suspensão condicional do processo, diz que faz o controle do cumprimento por parte dos réus e condenados, e que atendeu em média 30 réus nas últimas 100 familiares no último mês, que necessitava de atendimentos e necessidades básicas no local. Está cadastrada apenas uma
entidade para prestadores de serviço à comunidade, que seria a Secretaria do Meio Ambiente de Arapongas. Essa, então, orienta e direciona para o local os prestadores de serviço. Quanto à estrutura do Conselho, informa que foi fundado em 2001, está numa sala cedida fora do fórum, não há informação suficiente quanto à adequação do local, apenas que não possui nenhum bem ou equipamento próprio. Por fim, ante o exposto, o parecer é pela aprovação, mas com expedição, sugiro a expedição de ofício do Conselho Penitenciário ao Conselho da Comunidade de Arapongas, no sentido de esclarecer um pouco melhor a questão que envolve a alimentação, né, tendo em vista os dados ali de desperdício ali, em mais de 60% contido no relatório, diariamente. E aí, os posteriores encaminhamentos ao secretário de Segurança Pública para as providências que entender cabíveis. É o relatório, presidente. Coloco em discussão para os demais conselheiros via enquete. Está aprovado, conselheiro William. Se tiver mais algum, pode prosseguir, por favor. Obrigado, presidente. Não para esta data. Tá ótimo, conselheiro William Zonato. Muito obrigado pela sua presença. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro Joy, para que, se tiver relatórios de inspeção, pareceres de mérito ou do Conselho da Comunidade, possa proferir nessa sessão. Está com a palavra, conselheiro Joy. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Eu tenho aqui 4 processos referente a os seguintes sentenciados: Marcelo dos Reis, Daniel Pereira Severiano e Alexandre Coelho. Esses 3 tiveram seus livramentos condicionais revogados, e eu estou opinando pela revogação, porque a prova aqui de trânsito em julgado, decisão condenatória por crime praticado durante o período de exercício do livramento condicional. Então, o parecer é nesse sentido. Eu coloco, então, em discussão os demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado o conselheiro Joy. Pode prosseguir, por favor. Presidente, eu gostaria de fazer uma observação, porque ao consultar esses autos aqui, eu notei que em relação a esses 3 casos, o Conselho já havia sido intimado a se manifestar, não houve manifestação e o juiz reiterou a intimação do Conselho. Inclusive, em relação ao sentenciado Marcelo dos Reis, eu percebi que eu já havia feito parecer enviado por e-mail ao Conselho para anexar os autos. Esse parecer não constava lá no processo. Em relação aos outros 2 sentenciados, eu não encontrei o meu parecer. Pode ser até que tenha feito, mas tenha usado o mesmo arquivo. Não sei. Então, me chamou a atenção esse detalhe. Precisaria que a Secretaria do Conselho verificasse o que está acontecendo. Eu até gostaria de confirmar o e-mail que estou utilizando para enviar os pareceres, para ver se não está errado. Eu tenho enviado para contem@cesp.pr.gov.br. Isso, conpen@cesp.pr.gov.br. Isso mesmo. Pois é, então, eu acho que houve uma falha de observação aí, porque não foi anexado o parecer, e eu acredito que até os outros 2 também ocorreu a mesma coisa, porque a situação processual era a mesma. Intimação do Conselho, reiteração da intimação. Está consignado, eu vou ver. Está consignado, conselheiro Joy? Estou mandando de novo os pareceres, inclusive do Marcelo dos Reis, que eu já havia mandado. Mandei novamente. Seria interessante que a Secretaria confirmasse o recebimento desses pareceres quando eles são enviados por e-mail.
Tá, ok. Eu vou verificar aqui com a secretaria e aí a gente dá o feedback. Esses que o conselheiro mandou, enviou hoje novamente? Eu mandei ontem. Ontem, daí eu já vou pedir para que a secretaria dê o recebimento, né, a confirmação, em todos os pareceres que foram enviados, em geral, aqui para a secretaria. Eu já vou deixar para que as meninas deem um recebido, para que devolvam aos conselheiros, para que tenham aí o comprovante do envio dos pareceres. Eu não sei se foi ontem ou segunda-feira, agora não tenho bem certeza. Eu tenho mais um caso aqui, que é do Fernando Machado dos Santos, e o conselho foi intimado para se manifestar sobre a possibilidade do sentenciado ser internado numa clínica para tratamento de dependentes químicos. Eu tomei a liberdade de fazer a manifestação dos próprios autos, concordando com esse internamento. Também era uma intimação um pouco antiga, para não demorar tanto, e o juiz dava 3 dias só de prazo, eu fiz o parecer nos próprios autos. Estou confirmando para que o conselho homologue, porque o sentenciado ele tem condenação, também estava em livramento condicional, mas praticou uma infração relacionada a drogas e foi provada a dependência química dele. E o juiz, então, estava pedindo a nossa opinião sobre a possibilidade dele ser internado. Já o Ministério Público e a própria defesa já haviam sugerido esta medida. Coloco, então, em votação os demais conselheiros. Discussão e votação via enquetes. Está aprovado, conselheiro Joy. Esse último, o conselheiro Joy também encaminhou via e-mail para a Não, esse eu não encaminhei. Como eu disse, eu fiz direto nos autos. Tá. Se o conselheiro puder encaminhar para controle aqui, daí, por gentileza, a gente também dá o recebido e aí já confirma que foi juntado direto no Projude, ou no seu sistema Seu Paraná, né? Tá. Já está lá no processo, mas eu vou mandar para controle. Tá ótimo. Obrigado, conselheiro Joy. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Não tem mais nada. Tá ótimo. Obrigado, conselheiro Joy, pela participação. Passo a palavra, então, para o conselheiro Quinupa, para que, se tiver procedimentos de relatório de inspeção, de relatórios da comunidade ou pareceres de mérito, possa proferir nessa sessão. Está com a palavra. Seja bem-vindo, conselheiro Quinupa. Muito obrigado, senhor presidente. Não tem manifestação, senhor presidente. Ok. Bom, deixa eu só verificar aqui se mais algum outro conselheiro chegou logo após. Vou passar a palavra primeiramente para o conselheiro, então, André de Toledo, para que, se tiver relatórios de inspeção, de mérito ou pareceres do Conselho da Comunidade, possa proferir nessa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro André. Obrigado, senhor presidente. Eu vou começar, então, a relatoria de Conselho da Comunidade, depois eu passo aos relatórios de mérito. Está com a palavra, fique à vontade. Relatório de Conselho da Comunidade de Uraí. Trata-se de relatório do Conselho da Comunidade dos meses de março e abril, inicialmente com relação ao relatório do mês de março. As informações gerais sobre o Conselho estão datadas da fundação de 5 de 12 de 2003, informa a existência de contador e orientador remunerado em R$ 800 e R$ 1.818, respectivamente. O relatório abrange a cadeia pública da cidade, que conta com 18 presos condenados e 4 presos provisórios. Desses são todos homens. Quanto à realização de visita, a cadeia pública não ocorreram no mês de março. Os principais problemas de saúde que acomete aquela comunidade carcerária são alergias respiratórias e alergias de pele. Os presos são atendidos pelo SUS e a unidade dispõe de projeto específico de prevenção a DSTs, além de possuir medicação paliativa para gripes e dores, administrados por agente da cadeia pública. Foram feitas entrevistas durante o mês anterior, inclusive é mencionado o nome dos presos. Com relação aos dados negativos, aponto apenas os principais. Não há assistência educacional ou profissional no estabelecimento, dado que se trata de cadeia pública com presos condenados,
Já a assistência social se resume ao contato com o familiar do preso. Não há assistência psicológica, não há sala para atendimento de advogado, existem 18 presos condenados. O referido conselho não faz assistência aos egressos e presos do regime aberto. Com relação ao relatório do mês de abril, tendo em vista o despacho 176 de 2022, que informa que a idade carcerária naquela unidade se encerrou em 1º de abril, visto não constar do relatório a existência de presos nesta data, deixo de manifestar sobre o referido mês. As informações trazidas a esse conselho são suficientes, por esse motivo nosso parecer é favorável à sua aprovação na medida em que esperamos pelos novos relatórios mensais a serem enviados a este egrégio conselho. Eu vou pedir para devolver esse daqui, porque eu deixei para que fosse oficiado ao secretário de Segurança Pública, mas com o encerramento da atividade da cadeia, parece ser desnecessário isso. Então eu entro ali e capturo também, se ele estiver disponível, não estiver com a secretaria. E sobre o conselho da comunidade de Iraí, é isso. Eu coloco em discussão os demais conselheiros e a votação via enquete. Está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Ok. Agora, parecer de mérito. Do Roberto Souza de Moraes, liberado condicional em 21/7/2014, cometeu novo delito, tendo sido inclusive condenado, passado em julgado a aludida condenação, nos autos de apelação crime número 1500-212-1. Foi homologada a falta grave em desfavor do sentenciado, bem como concedida a remissão de pena no movimento 243 do seu. Ao movimento 222 foi juntado a condenação definitiva do sentenciado nos autos 21-25-73-2015-8-16-0072, consistente na pena privativa de liberdade de 12 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado. Com relação a este, o meu voto foi favorável à revogação do benefício do livramento, tendo em vista a condenação transitada em julgado. Coloco em discussão os demais conselheiros e a votação via enquete. Está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir, por favor. Agora é com relação ao liberado condicional Anderson Straza, que veio cometer a novo delito, contudo existir condenação passada sem contudo existir condenação passada em julgado. A existência apenas de relaxamento da prisão nos autos 11.5453/2022, 8.16.0069, de 12 de fevereiro de 2026. Sem que houvesse a oitiva do liberado condicional, que ali assegurar o contraditório e a ampla defesa, a princípio se impõe a suspensão do benefício nos termos da jurisprudência que eu juntei aqui, que não há que se falar, antes de ter oferecido a ampla defesa do condenado, do liberado condicional, desculpa, não se impõe a suspensão. Esse é o parecer, conselheiro André? Esse é o parecer. E mais um. Deixa eu colocar isso em votação, então, para os demais conselheiros. Eu coloco em discussão e votação para os demais conselheiros. E votação via enquete. Um instante, por favor.
Foi aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir, por favor. O próximo manifestação de mérito é do condenado José Lindomar Cavalcante Silva, que requereu a comutação nos decretos 783 de 2012, 8172 de 2013, 8380 de 2014, 8615 de 2015. Verifica-se que é reincidente nos termos do artigo 63 do Código Penal, não tendo cumprido ainda a metade da pena imposta para se beneficiar de qualquer dos decretos, e não tendo cumprido o terço da pena para se beneficiar do decreto 8380, nos 12 anteriores à publicação do referido decreto. Então, diante do que o nosso parecer é desfavorável pela concessão da comutação, visto que não cumpriu os requisitos objetivos legais. Só confirmando, então, referente aos anos de 2015. 2012, 2013, 2014 e 2015. Nenhum desses momentos ele havia cumprido o requisito objetivo de 1/3, né? Porque ele é reincidente, então o requisito é que cumpra 1/3 da pena, né? Até a publicação dos decretos, que é em 25 de dezembro de cada ano. Está ótimo, conselheiro André. Eu coloco, então, em discussão e votação via enquete com os demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Não, presidente, só eram apenas esses aí. Tá ótimo, muito obrigado pela presença, conselheiro André. Aos demais conselheiros presentes, a partir de junho agora, na verdade eu vou colocar até em votação aos conselheiros presentes para a gente dar início às reuniões presenciais. Aí nós só vamos discutir o local que a CESP disponibilizar, ou aqui na parte administrativa do Copem, ou mesmo junto à atual CESP, né? Se tiver uma sala de reuniões adequada para que o Conselho possa se reunir às quartas-feiras. Assim que eu tiver uma posição oficial da Secretaria, eu passo aos demais conselheiros e conselheiras no grupo, e a gente delibera em se reunir presencialmente. Aí, se for o caso, aqueles conselheiros que se sentirem à vontade, quiserem vir com máscara, serão tomadas medidas de prevenção, de transmissão dos vírus, né? Procedimento comum, como está sendo feito aí em todos os órgãos, né? Então, é só adiantando aos demais conselheiros para que a gente possa aí ter esse contato aí físico pessoal, né? A reunião possa ser presencial, a gente possa sair desse meio virtual aí e só utilizar quando necessário. Então, um adiantamento aí de junho já para o que vai acontecer aí junto ao Conselho Penitenciário. No mais, a palavra está aberta ainda para aquele conselheiro que queira se manifestar. Senhor presidente. Está com a palavra, conselheiro Joey. Essas sessões presenciais são determinadas por algum decreto, alguma coisa do governador, alguma coisa assim, ou é deliberação nossa só? Na verdade, nós tínhamos um decreto do governador que impedia a reunião presencial, né? Então, como cessar as medidas, e por isso que tem que se confirmar, tem a posição oficial também em relação ao decreto, havendo a possibilidade da reunião presencial, porque aí vamos colocar em votação aos demais conselheiros, se todos se sentirem à vontade, ou a maioria, né? Nós voltamos a realizar as sessões no meio presencial. Mas vai ser colocado em discussão. Mas, a princípio, não recebemos nada, além do decreto, né, da revogação das medidas sanitárias, com relação à parte que envolve reuniões, do governador do Estado, permitindo que se realize, somente nesse sentido. Eu pergunto porque eu participo de outras reuniões, também envolvendo a administração pública, né, Paraná, e elas têm sido virtual. De modo que eu gostaria de manifestar a minha preferência por manter as reuniões virtuais, porque gera uma série de facilidades, no meu entender, aos conselheiros, que não precisam se deslocar ao local, não é necessário
gastar com estacionamento, e, enfim, não sinto nenhum prejuízo na manutenção das reuniões continuarem virtuais, pelo menos por enquanto, onde ainda o estado de pandemia não foi decretado o fim. Eram essas observações. Ótimo, conselheiro Joey. Então, por esse motivo, daí, expressado já a manifestação do conselheiro Joey, depois, no momento oportuno, nós vamos também coletar os pareceres, a ideia de cada conselheiro para verificar se aprovam ou não. É bem isso mesmo, é bem democrático, né? E havendo aí consenso geral ou não havendo, nós retornamos ou continuamos bem virtual. A maioria aí é quem vai decidir no conselho, né? Não, vai ser só colocado em votação para que os conselheiros e conselheiras decidam. Somente isso. Mais alguma manifestação? Algum conselheiro gostaria de expressar sua opinião sobre algum assunto geral ou qualquer outro? Não havendo, então, quem queira se manifestar, está com a palavra, conselheiro. A título de informação, o Conselho do Fundo Penitenciário, FUPEN, a qual participo como representante do Conselho Penitenciário lá, retornou suas atividades presencialmente no último mês. Inclusive, foi a primeira reunião já presencial. Tá ótimo. O pessoal tem voltado, né? É nesse sentido mesmo, por isso que vai ser colocado em votação para que os demais conselheiros aí decidam qual é o melhor meio, né? Já considerando, no nosso caso em especial, locomoção, estacionamento, não pagamento ainda de jetão, todas aquelas eventualidades que todos já conhecem, né? Mas é bem isso. Com relação à reunião, depois eu só vou pedir daí, por gentileza, que o conselheiro, ao término desta reunião, que o conselheiro William e o conselheiro Quinupa só permaneçam uns minutinhos na sala virtual para que a gente possa conversar. Com relação à reunião do conselho, então, eu agradeço a participação da conselheira Yara, do conselheiro André Toledo, do conselheiro Joey, do conselheiro Miguel, do conselheiro Quinupa, do conselheiro William, todos que estão presentes nessa reunião, e convido já para a próxima, que será realizada agora. Deixa eu só confirmar a data aqui, com certeza, que meu micro está um pouquinho devagar. No dia, vamos marcar para o dia 8 de junho, a próxima reunião, 8 de junho. O mesmo horário, né? Havendo alguma eventualidade, a gente remarca essa data no grupo, conversa com todos os conselheiros aí. Tá bom? Então, agradeço a participação de todos, e aí só fico na sala com os conselheiros Quinupa e o conselheiro William para trocar umas palavrinhas. Obrigado à presença de todos, tenham bastante saúde. Até logo, senhor conselheiro. Uma ótima semana para todos. Até logo. Obrigado, presidente. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Igualmente. Tchau, tchau.